Boa noite, boa noite! Passando aqui para fazer uma live express. Tem um tempo que eu não entro aqui para fazer uma live. Eu já tô devendo essa live já, ó. Um tempo. Então, vamos aguardar uns minutinhos. E já começamos essa live. Vamos ouvir um pouquinho esse louvor? Já começamos a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre quem cuida de quem cuida. Olha esse tema, hein? Quem cuida de quem cuida. Toda a culpa que me acusava, você levou. Me revestiu com sua graça, me perdoou. Boa noite, sejam todos bem-vindas. Que foi preparada pra mim. Preciso eu encontrar aqui. Tudo o que eu preciso está em ti. Há uma mesa que foi preparada pra mim. O que eu preciso eu encontrar aqui. Tudo o que eu preciso está em ti. Estou bem certo em pararás. Nada me falta, tua bondade me seguirá. Toda a culpa que me acusava, você levou. Me revestiu com sua graça, me perdoou. Há uma mesa que foi preparada pra mim. O que eu preciso eu encontro aqui. Tudo o que eu preciso está em ti. Preciso eu encontrar aqui. Tudo o que eu preciso está em ti. Tudo que eu preciso. Falo ao medo, veja a mesa. Falo a falta, veja a mesa. Falo a culpa, veja a mesa. E tudo o que meu Deus fez. Falo ao medo, veja a mesa. Falo a falta, veja a mesa. Falo a culpa, veja a mesa. E tudo o que meu Deus fez. Falo ao medo, veja a mesa. Falo a falta, veja a mesa. Falo a culpa, veja a mesa. E tudo o que meu Deus fez. Falo ao medo, veja a mesa. Boa noite, boa noite, boa noite. Passando aqui para fazer essa live aqui com vocês. Quero falar de um tema muito importante, principalmente hoje. Eu fiquei refletindo muito sobre esse tema, sobre quem cuida de quem cuida, né? Porque muitas vezes nós estamos vivendo um esgotamento muito grande. Muitas vezes estamos vivendo um esgotamento emocional. Um esgotamento emocional que ele é silencioso,
que muitos terapeutas, muitas pessoas, né, não só profissionais dessa área, né, da saúde mental, mas muitas pessoas estão vivendo, né, essa dor, esse impacto, esse esgotamento, porque às vezes tentar abraçar tudo, fazer tudo, dar conta de tudo. E esse é o tema, quem cuida de quem cuida. Sejam todos bem-vindos para essa live, uma live maravilhosa, uma live excepcional, que nós vamos falar um pouquinho, né, sobre quem cuida de quem cuida. Por quê? Muitas vezes nós estamos vivendo um esgotamento emocional muito grande, né? E ele é silencioso. Muitas pessoas, elas estão absorvendo demais responsabilidades, elas não conseguem trazer equilíbrio. Muitos terapeutas profissionais, não quero trazer uma live só para nós terapeutas, mas principalmente, né, para profissionais da área da saúde mental, porque acha que tem que dar conta de tudo, que consegue fazer tudo, e não é bem assim, né? Nós não vamos dar conta de tudo. Então, muitas pessoas, muitos terapeutas, muitos profissionais absorvem, né? Há uma absorção emocional, né? Absorve muito ali as demandas do paciente. Muitos terapeutas não conseguem descansar, sentem culpa por descansar. Existe um peso invisível, né, de quem cuida, né? Porque quem sustenta vidas, no caso do terapeuta, do psicólogo, do psicoterapeuta, também precisa de sustentação. Quem cuida também precisa ser cuidado. Eu bato muito nessa tecla. E eu falo muito sobre isso, que se você quebra um princípio, o princípio ele vai quebrar você, porque quem cuida precisa ser cuidado. Nós não somos super mulheres, nós não somos super homens, né? Nós não somos super pessoas, nós precisamos de cuidado também. Estava acabando aqui agora de falar com uma paciente, antes de entrar na live, esgotamento. Dá conta de tudo, cuida de tudo, mas não se prioriza, né? E é a minha área, né? Tem muitos terapeutas, muitos profissionais sobrevivendo emocionalmente enquanto tenta salvar o mundo. Mas a conta chega. Nós não damos conta de tudo. E se nós tentarmos dar conta de tudo, o que acontece? Há uma sobrecarga. E aí vem esse esgotamento emocional, sabe? Isso que é silencioso, que muitas vezes não percebe, né? E muitas vezes nós não percebemos. Então, como eu disse, tem terapeutas, tem profissionais sobrevivendo emocionalmente enquanto tenta dar conta de tudo, enquanto tenta resolver tudo, mas não é bem assim. E hoje eu não quero falar apenas sobre técnica, eu não quero falar apenas só para terapeutas, eu quero falar para você que está aí me ouvindo. Se você parou um pouquinho para me ouvir, eu quero dizer para você, há um porquê disso, sabe? Mas eu vou falar, né, lógico, para profissionais da área da saúde mental, porque como eu falei para vocês, hoje eu observo muito isso, sabe? Muitas pessoas atrás, né, muitos profissionais, muitos terapeutas atrás da técnica, buscando a técnica, sabe? Mas no esgotamento. Existe um cansaço que não aparece aqui no Instagram, não aparece através de um post, não aparece às vezes no atendimento, mas o corpo sente, a alma sente, a mente sente, sabe? Esse esgotamento silencioso, né, no terapeuta, no profissional, ele fala de ouvir, né? O que acontece? Qual é o sinal desse esgotamento? Nós ouvimos dores o tempo todo. Nós ouvimos dores todos os dias. Só que muitas vezes, além de ouvir essas dores, nós carregamos o excesso, sabe? Excesso da responsabilidade. Muitas pessoas, muitos profissionais acham que precisa estar forte o tempo todo. Muitos sentem culpa, né, ao descansar. Sentem aquela sensação de nunca fazer o suficiente, sabe? De nunca achar que é o suficiente. Muitos profissionais, muitas pessoas absorvem demais. Tem dificuldade de separar a vida pessoal da clínica, a vida pessoal dos atendimentos. E aí vem o esgotamento mesmo.
Sabe? Muitos terapeutas vivem, muitos profissionais vivem para cuidar dos outros, mas negligenciam o seu próprio emocional. Negligenciam os seus próprios pensamentos, negligenciam o seu próprio corpo físico. Entende? Muitos profissionais param de sentir prazer nos atendimentos, vive cansado, perde a identidade além da profissão, sabe? Começa a atender no automático, a fazer tudo no automático e não conseguir romper. Só que há um perigo nesse processo de que eu preciso dar conta. Você não precisa dar conta. E agora eu não falo só para profissionais dessa área. Eu quero falar com você que está me ouvindo. Nós não precisamos dar conta de tudo. Você pode, né, pedir ajuda, ou você pode dizer não, ou você pode colocar limites, porque você não dá conta de tudo. Sabe, o perigo de dar conta, ele fala muito sobre o quê? Sobre o perfeccionismo, sabe, o medo de falhar, a necessidade de aprovação, a síndrome, né, da impostora, a autocobrança excessiva. Entende? Autocuidado, ele não é luxo. Eu preciso de cuidado. Eu falo por mim, se eu negligencio o meu autocuidado, eu não dou conta. Eu preciso dormir cedo. Eu preciso descansar. Por quê? Porque eu tenho limites. Então eu preciso ser cuidado, sabe? O terapeuta, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser supervisionado, ele precisa ser acolhido, ele precisa descansar, precisa ter limites, cuidar do corpo, cuidar da alma. Eu falei muito isso na mentoria semana passada, sabe? Cuidar do corpo físico, nós estamos negligenciando muito essa questão do autocuidado físico. Estava esses dias falando sobre corrida e a pessoa, mas virou uma moda correr. Não, não virou moda correr. Sabe? Não virou moda. É autocuidado, sabe? É uma delícia. Eu amo correr. Então precisamos de cuidado. Quem cuida precisa cuidar. Sabe, você precisa colocar limites, você precisa dizer não, você precisa cuidar, se cuidar, sabe, entender os limites do seu corpo. Eu preciso entender que eu não preciso dar conta de resolver o problema do outro. Eu estou aqui apenas para ouvir, no meu caso, como profissional da área da saúde mental, né? Eu super entendo que eu estou aqui não para resolver o problema do outro, mas com um ouvido ativo, com uma escuta ativa, com atenção. E com isso, as coisas vão se organizando. E aí, o que acontece com o nosso cliente, com o nosso paciente? Ele consegue romper. Ele consegue avançar. Ele consegue, né, permanecer. Então, eu super entendo. Mas no início da minha carreira, eu queria resolver tudo. Na força do braço ainda. Só que não é assim. Né? Não é assim. Você precisa entender isso. Cada pessoa, né, ela tem um limite. E ela precisa entender qual é esse limite. Aí a minha pergunta para você é, você sabe qual é o seu limite? Você respeita o seu corpo quando ele está cansado? Na sexta-feira, por exemplo, eu não sei o que aconteceu. Eu passei mal, não acordei muito bem. E eu respeitei o limite do meu corpo, fiquei o dia inteiro deitada, descansando. Acordei com uma dor no estômago. Sabe, eu poderia atender? Poderia. Passando mal? Poderia. Mas eu falei, eu não vou fazer isso, porque eu tenho limites. Porque eu cuido de pessoas e eu preciso de cuidados também. E eu descansei e fiquei ótima. No sábado de amanheci bem melhor. Então, eu preciso ser cuidada, eu preciso ser supervisionada, eu preciso ser acolhida, descansar. Eu preciso entender e reconhecer os meus limites, eu preciso cuidar do meu corpo.
Eu preciso cuidar da minha alma. Então eu preciso desse cuidado e é sobre isso. Estamos vivendo um esgotamento muito silencioso, estamos vivendo, né, uma situação silenciosa que é esse esgotamento emocional, que eu acho que eu tenho que dar conta de tudo, mas você não precisa dar conta de tudo. Nós não precisamos dar conta de tudo. Eu posso pedir ajuda. E eu preciso também me respeitar, porque não adianta eu querer o respeito de fora, sendo que eu mesma não me respeito. Eu mesmo não entendo os meus limites. Uma coisa que eu entendo que eu não funciono, eu preciso descansar, como eu falei. Eu preciso descansar, eu gosto de dormir cedo. Eu gosto de acordar cedo. Eu gosto de fazer atividade física. E, como eu falei, eu volto a repetir. Quem cuida precisa de cuidado. Você precisa se cuidar. E aí eu quero fazer uma pergunta pra você. Quem cuida de você? Você consegue descansar sem culpa? Será que você ainda sabe quem você é? E você que é profissional? Você que é terapeuta? Será que você ainda sabe quem você é além da sua profissão? Será que você reconhece qual é o momento que você tem se abandonado? Ou será que você sabe qual foi o momento que você começou a se abandonar? Porque se você não for intencional, você vai se abandonando, se auto-abandonando todos os dias. Nós mulheres, principalmente, não só falando com terapeutas aqui agora, a gente cuida de tudo, dá conta de tudo, tem resposta para tudo. Chega um momento que cansa. Chega um momento que as forças esgotam. Você também precisa ser cuidado. Você também precisa ser cuidado. Você precisa entender que você não dá conta de tudo. Que você não vai resolver tudo. Que você não tem resposta para tudo. E que o seu corpo às vezes vai precisar de pausa. Que você vai precisar dizer não. Colocar limite. Nós não fomos chamados apenas para cuidar. Eu e você, nós precisamos estar inteiros para poder conseguir cuidar do outro. Estarmos inteiros enquanto cuidamos. Existem muitos profissionais emocionalmente destruídos. Não conseguem sustentar. Não conseguem sustentar a clínica, não conseguem sustentar outras vidas. Se você não cuidar, não se cuidar, se você não olhar para dentro de você, se você continuar funcionando, uma hora a conta chega e às vezes a gente não tem saldo para poder debitar. Quem cuida também precisa ser cuidado. Qual é a última vez que você olhou para você, nos olhos? Qual foi a última vez que você tirou um tempo para você? Qual foi a última vez? Quem cuida também precisa de cuidados. Eu tô trazendo aqui para profissionais, porque muitas vezes nós profissionais, nós absorvemos muito a clínica, dentro da clínica, né? As dores dos nossos pacientes. Mas eu quero falar com você também. Que às vezes não é um profissional na área da saúde mental, mas também está sobrecarregado, mas também está esgotado, achando que tem que dar conta de tudo. Então você precisa se cuidar, porque quem cuida precisa de cuidados. Você não dá conta de fazer tudo. E tá tudo bem. E se você tá aqui, se você ouviu isso,
e acha que essa live é pra você, que essa live falou com você, talvez esteja na hora de parar. De dar conta de tudo, de cuidar sozinha. Chegou a hora de você olhar pra você nos olhos e de você se cuidar. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Esse é o recado que eu quis passar aqui nessa segunda-feira, dia 18 de maio. Pra você que tá aqui me ouvindo até agora. Quem cuida também precisa de cuidado. Não se esqueça disso. Nós não estamos aqui para resolver o problema do outro, nós estamos aqui para conduzi-lo, para diminuir a dor psíquica dele, para ajudar dentro de uma, elaborar, dentro de uma autoanálise, elaborar ali sua dor, organizar os pensamentos, mas resolver os problemas na força do nosso braço. Nós não fomos chamados para isso. Combinado? Existem muitos terapeutas cansados, muitos profissionais cansados. Cuida de todo mundo, mas não se cuida. Vive esse peso invisível. Mas existe uma pessoa por trás de uma profissão. Existe você além da sua profissão. E você não precisa viver esse exaustão silencioso. Você pode se cuidar, porque quem cuida de outras vidas, quem sustenta outras vidas, também precisa de sustentação. Combinado? Eu tô aqui pra te dar esse recado. Qual foi a última vez que você olhou pra você? Que você cuidou de você? Esse é o convite que eu quero fazer pra você hoje. Quem cuida também precisa de ser cuidado. Não precisa carregar o mundo nas costas. Os pacientes nas costas. As pessoas nas costas. Combinado? Quem cuida precisa ser cuidado. Que Deus abençoe você. Deixei esse recado aqui pra você. E não se esqueça. Quem cuida precisa ser cuidado.